Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Como é que vai você? Tudo bem? Está animado para prosseguirmos? Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui então no capítulo 18 do livro de Atos e vamos ler só o primeiro versículo que ele diz assim, olha, depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Muito bem, hoje nós vamos falar da cidade de Corinto, porque Paulo ele deixa então Atenas e vai para Corinto. Hoje meus irmãos e minhas irmãs corintianos não vão gostar muito dessa aula, mas é bom aprender, é brincadeira. Bom, muito bem. Por que é importante a gente falar sobre Corinto? Corinto, a gente sempre fala, às vezes, em pregações, em estudos, que deve ter sido a igreja mais complicada que a gente vê ali no Novo Testamento. Mas por que ela foi a mais complicada? Por que era uma igreja difícil, com muitos problemas e muitos pecados, naquele contexto que ali estava? Isso está diretamente relacionado ao tipo de vida, ao contexto de vida que tinham os cidadãos de Corinto, os cidadãos corintianos, né? Então, a gente precisa entender esse contexto que Paulo encontra na cidade de Corinto, ou que na verdade existia na cidade de Corinto, para que você veja as dificuldades que o apóstolo e sua equipe tiveram para estar pregando o evangelho, e nessa conversão então, quais eram os tipos de pessoas que chegaram à igreja, né? Então vamos ver isso e depois a gente faz alguns comentários no final. Bom, muito bem. Corinto, irmãos, era uma importante cidade grega. Nos tempos de Paulo, Corinto já tinha superado Atenas nos quesitos de importância política e comercial. A gente acabou de ver Atenas, que ela era a maior das 3 cidades universitárias, né? E ela era conhecida então por sua cultura, por suas artes e tudo mais. Porém, Corinto superava Atenas neste quesito mesmo, de importância política e comercial. Agora, o que tornava a cidade de Corinto muito famosa? Pelo seu estilo de vida imoral e por causa dos seus pecados. Bom, veja bem, a gente vê que era um grande centro comercial e o comércio local, ele promovia a cobiça nas pessoas, né? Na religiosidade, haviam muitos cultos pagãos que eram feitos dentro de prostíbulos, tá? Também existia em Corinto muitas prostitutas. E Corinto era uma cidade que gerou muitas expressões. E uma das expressões geradas por causa da grande quantidade de prostitutas que ali existiam era a expressão corintianizar. O que significava corintianizar? Era ser iniciado em práticas imorais. Então, quando uma pessoa falava assim para outra, nós vamos corintianizar você, ou seja, era iniciar aquela pessoa em práticas imorais. E quais práticas imorais eram essas? Todas elas relacionadas à prostituição, certo? Prostituição, homossexualismo, ou seja, em questões de práticas imorais sexuais, certo? Ali também cunhou-se uma outra expressão por causa deste estilo de vida promíscuo, né? Que era a expressão enfermidade coríntia, que era muito comum porque a prostituição era muito difundida, né, na época, né, e nesta cidade em geral, e haviam então muitas doenças sexualmente transmissíveis, certo? Então a gente vê ali que era uma cidade
altamente imoral. E veja bem, Deus odeia a abominação, abomina a prostituição, é uma abominação ao Senhor. Ou seja, era uma cidade em que se pode comparar a Sodoma e Gomorra, certo? Então, assim, ali era um inferno, realmente, aquela cidade. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela não era, de todas as cidades gregas, era a cidade menos grega que existia, que não mantinha aquela sua cultura grega, helênica, que chama. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, era um grande centro urbano que recebia pessoas de várias localidades e, obviamente, com costumes diferentes. Então, esta população que existia em Corinto, que era uma grande população flutuante, por causa de ser uma cidade portuária, um grande centro comercial, isto refletia também em todos os setores da sociedade, inclusive na religiosidade, na religião ali do local. Então, olha, você já está vendo que é uma sociedade promíscua, corrupta, né? A prostituição, o homossexualismo rodam muito grande. Sanitariamente falando, havia muita doença naquela cidade, né? E na religiosidade, nós precisamos entender como era, né? Porque nós estamos estudando essa segunda viagem missionária de Paulo, onde ele chega para pregar o evangelho, né? E o grande obstáculo que pode haver são as outras religiões, certo? Né? É porque Paulo vai chegar, então vamos dizer assim, para concorrer com outras religiões. E como era então a religiosidade em Corinto? Era uma religiosidade sincrética. Isso é muito bom você entender o que significa sincretismo religioso. Sincretismo religioso é a mistura de diversas religiosidades. Então, a gente vê, por exemplo, uma religião absorvendo outra. E aí o que acontece numa religião sincrética? Você vê dentro dessa religiosidade, deste culto, desta adoração, destes rituais, porções de diferentes religiões. Ou seja, você vê uma porção da macumbaria junto com o cristianismo, nova era, misticismo. Então, veja bem, essa questão do sincretismo religioso, ele é muito antigo, certo? Isso é até de antes de Cristo. E quando o cristianismo vem, então o Paulo vem com o evangelho, é não para ser mais uma religião, para ser absorvida pelas outras. Não, ele vem, né? Nós sabemos que o cristianismo vem como sendo a verdadeira religião, né? Trazendo o verdadeiro Deus para que as pessoas que estão na ignorância religiosa ou perdidos religiosamente abandonem tudo isso para se entregar única e exclusivamente a Deus, o Deus único e verdadeiro, certo? Hoje em dia nós vemos religiões sincréticas, tá? Se você parar para pensar um pouco, você vai ver, né, até grandes denominações que são sincréticas, que você vê ali, por exemplo, pessoas que vão para um culto de roupa branca. Isso vem da onde? Da macumbaria, certo? Você vê, por exemplo, em algumas épocas do ano, pessoas lavando as escadarias com sal grosso das escadas, certo? Isso também vem dos cultos africanos, certo? Então, você vê também ali em adoração a Jesus, por exemplo, vê esses nuances de judaísmo, então um cristianismo judaizado. Tudo isso é sincretismo e é necessário tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque Jesus,
ele é suficiente, não precisa de mais nada, certo? Né? Então, qualquer religiosidade, qualquer adoração que no seu culto você tem que juntar duas religiões ou religiosidades, isto é um culto sincrético. O culto deixa de ser sincrético quando ele é apoiado única e exclusivamente na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso que é importante, irmãos, nós sempre estarmos falando que a pregação tem que ser bíblica e a nossa vida tem que ser bíblica. O que não está na Bíblia, meu amigo, meu irmão, retira, remova da sua vida, não aceite, porque aí começa o sincretismo religioso, ok? Né? Bom, muito bem, espero que você tenha entendido isso, tá? Vamos dar outros destaques religiosos importantes à cidade de Corinto. Tem dois destaques muito importantes. Na cidade de Corinto existia um grande santuário, o Santuário de Eleusis. Santuário de Eleusis. É muito mais conhecido como os Mistérios de Eleusis. Era o mais famoso ritual religioso secreto da Grécia Antiga. Ou seja, era um ritual secreto, um ritual religioso secreto. E as pessoas que faziam parte desta religiosidade, os mistérios de Eleusis, se eles falassem o que acontecia lá dentro, poderiam ser mortos. Então ali era uma iniciação a um culto às deusas agrícolas, Deméter e Perséfone. Então o que eram os mistérios de Eleusis? Era um culto religioso secreto, certo? Em que eles adoravam as deusas agrícolas, Deméter e Perséfone. Mas também existia em Corinto o culto a Afrodite. Tá? Afrodite, esse culto era uma adoração imoral. Eram esses cultos que eram feitos muitas vezes dentro de prostíbulos ou até mesmo num templo de Afrodite, aonde existiam aproximadamente 1000 prostitutas lá dentro. Bom, quem é Afrodite? Ou conhecido como Afrodite na mitologia grega e romana. É a deusa do amor, da beleza e do sexo. Para os gregos chama Afrodite, para os romanos se chama Vênus, certo? Então, a gente vê essa situação, a cidade de Corinto. Olha, a imagem que eu tenho de Corinto, quando penso em Corinto, é do próprio inferno. O próprio inferno, certo? Porque ali, tudo que não prestava estava ali dentro, em todas as áreas e setores da sociedade. Veja que dificuldade. Então você vê que aqui também conhece uma outra expressão, que é viver como um coríntio, que era sinônimo de uma vida debochada e imoral. Então, se uma pessoa falasse assim, tal pessoa vive como um coríntio, ou seja, é que ele tinha uma vida, essa pessoa tinha uma vida imoral e debochada. E é esse contexto, então, que na segunda viagem missionária, Paulo encontra ali em Corinto, certo? E quanto tempo ele fica em Corinto? Ele fica 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses ali ensinando na cidade de Corinto, e é dali que ele escreve as 2 epístolas aos Tessalonicenses, certo? Então, a gente vê aqui que há muito trabalho na igreja aos Coríntios. Tanto que a gente vê, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo, no capítulo 5, falando a respeito de uma pessoa de dentro da igreja que mantinha relacionamento sexual com a mulher do seu pai. E isso era aceito. Por quê? Porque era um estilo de vida, viver como um coríntio. E aí, então, é isso que Paulo começa a questionar.
A família de Cloe, quando escreve uma carta para Paulo, é porque essas coisas estavam dentro, enraizadas dentro da igreja. E como fazer? Portanto, para que nós possamos interpretar bem os escritos de Paulo à igreja de Corinto, nós precisamos entender essa carta por esse contexto, um contexto de um povo que vem para a igreja, que se converte, mas traz como herança de vida uma vida completamente imoral. E é exatamente isso, então, que precisa se trabalhar na vida daquele povo da igreja. Amém, meu irmão? Eu espero que você tenha gostado e entendido esse contexto, porque ele é essencial para o entendimento do trabalho de Paulo ali, né? E das cartas, as duas cartas que Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Corinto. Amém? Amanhã voltamos. Amanhã nós vamos falar de Áquila e Priscila, a sua esposa, o ofício deles. Mas fica para amanhã. Amém? Deus te abençoe.